Olá, olá, meus amigos, tudo bem? Estou passando por aqui no nosso IGTV com mais um tema de revisão, mais um tema aí para nos aproximarmos do direito civil. Vamos conversar hoje sobre a emancipação. Afinal, o que é a emancipação? A emancipação é a antecipação da capacidade plena. É um ato irrevogável e irretratável. Na forma do artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, a emancipação ela poderá se dar através de três modalidades. Ela pode ser voluntária, ela pode ser judicial e ela pode ser legal. Vou começar trabalhando com a nossa emancipação voluntária. Na emancipação voluntária, os pais levam o menor que tem ao menos 16 anos completos até um tabelionato e o emancipam através de uma escritura pública, independentemente de homologação judicial. Simples assim. Dúvidas recorrentes acerca da emancipação voluntária. Primeira dúvida: se os pais forem divorciados entre si e este menor, que tem ao menos 16 anos completos, estiver sob a guarda unilateral de um dos genitores, e aí? Será que o guardião poderá emancipá-lo unilateralmente? A resposta é negativa. Não. Ainda que o menor esteja sob a guarda unilateral de um dos pais, para que haja emancipação voluntária, ambos terão que autorizar. Afinal de contas, a guarda não põe fim ao poder familiar. Segunda dúvida relevante: e se os pais divergirem entre si na emancipação voluntária? Imagina que o pai quer autorizar, mas a mãe não quer, e vice-versa. O que fazer? Nestes casos, o artigo 1631, parágrafo único do Código Civil, nos diz que a decisão caberá ao juiz. Trata-se de hipótese padrão para o exercício do poder familiar. Sempre que durante o exercício do poder familiar houver divergência, quem decidirá será o juiz. Detalhe: o juiz aqui não vai decidir o que é melhor nem para um pai nem para a mãe. Ele vai decidir o que é melhor para o menor, de acordo com a proteção integral, de acordo com o melhor interesse do menor. Terceira dúvida: e se eu tiver a figura de um padrasto, uma madrasta? Será que eles terão que participar nesta emancipação voluntária? Será que a lei exige o consentimento destas pessoas? Não exige. As novas núpcias, as novas uniões estáveis não interferirão no poder familiar anterior. Ainda nas dúvidas sobre a emancipação voluntária. E será que a emancipação voluntária ela seria capaz de colocar um fim à responsabilidade civil dos pais? O STJ muito se debruça sobre esse tema. Cito aqui um julgado antigo, paradigmático, o recurso especial 122.573, oriundo do estado do Paraná. E o STJ sinaliza o seguinte: emancipação voluntária não será capaz de afastar a responsabilidade civil dos pais. Afinal de contas, meus amigos, se assim o fosse, seria muito fácil para aqueles que desejassem se esquivar do poder familiar. Imagine você que você tem um filho problemático, ele todo dia apronta alguma coisa e você tem que pagar uma conta. Você então pensa o seguinte: o moleque já está com 16 anos, eu vou emancipá-lo para me livrar do problema. Então, para que a emancipação voluntária não seja um mecanismo de fuga, de subterfúgio à responsabilidade paterno-filial, a emancipação voluntária não será capaz, não terá o condão de afastar a responsabilidade civil dos pais, a qual persistirá de forma solidária com o menor. Decisões do STJ nessa linha, bem como doutrina, a exemplo do enunciado 41 do Conselho da Justiça Federal. Vencida a emancipação voluntária, segunda modalidade, emancipação judicial. E quando é que eu tenho a emancipação judicial? Você terá quando um tutor quiser emancipar o seu tutelado, que tem ao menos 16 anos completos. Se o tutor quiser emancipar o tutelado, que tem ao menos 16 anos completos,
será necessário um processo judicial. Comparecer no Ministério Público, afinal de contas, envolve interesse de incapaz, e além disso, o juiz deverá ouvir o tutelado para verificar se aquela emancipação de fato vai promover a proteção integral. Luciano, por que se os pais quiserem emancipar o menor com 16 anos, poderão fazê-lo através de escritura pública? E se o tutor quiser emancipar o tutelado com 16, vai ter que se valer de decisão judicial? A explicação é simples, o tutor não é pai. Para que você tenha tutela, necessariamente você teve uma destituição, extinção ou suspensão do poder familiar pretérito. Você já imaginou se o tutor pudesse simplesmente emancipar o menor? Os pais de Joãozinho morreram. Joãozinho tem 17 anos de idade e o juiz me nomeia tutor de Joãozinho. Afinal de contas, alguém tem que gerenciar o patrimônio que Joãozinho recebeu de herança. Alguém tem que direcionar a criação de Joãozinho, os seus atos. Você já pensou se eu, tutor, pudesse simplesmente emancipar Joãozinho? Vai, Joãozinho, emancipa que eu tenho mais o que fazer. Então, para que a tutela não caia no vazio, na hipótese de tutela, a emancipação demandará decisão do juiz. A terceira e última hipótese emancipatória é a emancipação legal, que se dará em situações nas quais o legislador entende ser incompatível à incapacidade. Leia-se, atingida a situação, o sujeito automaticamente se emancipará. Primeira hipótese, casamento. Não é viável que o cidadão seja casado e incapaz. Claro que não. Aqui algumas notas relevantes. Não aplico analogia à união estável. Não aplico, porque a união estável é uma situação de fato, só o casamento emancipa. Além disso, ainda aí no casamento, o divórcio posterior à separação posterior não derrubará a emancipação. Então, casei-me aos 16, me divorciei aos 17, persisto emancipado, porque a emancipação é irretratável, ela é irrevogável. Segunda hipótese de emancipação legal, exercício de emprego público efetivo, que não será, obviamente, a aprovação do concurso público. Hipótese rara, já que a maioria dos editais concursais exige idade mínima de 16 anos, ok? Os livros costumam mencionar concursos para a área militar, que geralmente se relativiza um pouco a questão da idade. Terceira hipótese, colação de grau em ensino superior, também hipótese rara. Não vai ser aprovação no Enem, não vai ser aprovação no vestibular, é colar grau em ensino superior. O sujeito vai ter que colar grau com menos de 18, obviamente uma raridade, mas vez por outra acontece por aí. Quarta e última hipótese, existência de estabelecimento civil ou comercial ou de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com ao menos 16 anos completos tenha economia própria. Diante de uma destas hipóteses, ele se emancipará automaticamente. Emancipação legal. Lhe chama a atenção que a emancipação é para atos da vida civil, obviamente, e será apenas uma oportunidade. Pois uma vez emancipado, os demais atos o sujeito já os praticará emancipado. Então você não vai emancipar a mesma pessoa mais de uma vez, em regra. Não faz sentido. Digo isso porque, vez por outra, as questões trazem uma narrativa de uma série de fatos e aí pergunta ao candidato quando emancipou. Você, naquela narrativa, tem que verificar qual é o primeiro fato emancipatório. Ali emancipou. Os atos subsequentes, ainda que fossem fatos geradores de emancipação, não mais emanciparão, porque o sujeito já estava emancipado. Para aprofundamentos, confere lá o volume 10, Sinopses para concursos públicos da editora Juiz Pódio. Dá uma olhada lá no site da editora. Para cursos, aguardo você lá no CERS. Um beijo enorme no seu coração, é uma alegria tê-lo aqui no IG e até a próxima.